E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Como vocês estão? Primeiramente, mil desculpas, eu não consegui postar esse vídeo a tempo pela manhã. Tô passando aqui por umas coisas em Bauru, enfim, resolvendo umas coisas, e aí, enfim, me atrapalhei um pouquinho com essa aula. Mil perdões, não vai mais acontecer, eu vou fazer tudo certinho agora. E, bom, se você não acompanhou as aulas até agora, vai ser muito bom se você revisar toda a matéria que a gente já teve aqui nos vídeos. A gente vai poder conversar com isso depois das nossas aulas sobre temas passados, tranquilo isso, porque vai ter a ver, mas vai mudar um pouco as aulas agora. Então, como esse título vocês estão vendo, a gente vai ver uma parte mais humana, a gente vai sair um pouco daquela parte de clima e atmosfera, etc., para uma parte mais humana. É muito mais legal, assim, porque é muito mais visível. Meu Deus, o meu bigode está entrando no meu nariz. Enfim. E então, pode ser mais da hora tal, mas ainda assim a gente vai fazer muita referência nas aulas passadas. Então, beleza, vamos seguir o barco. E me desculpa mais uma vez, gente. Então, bom, para começar a aula, essa vai ser uma aula de conceitos básicos, ou seja, vai ser a aula que você tem que anotar, dar uma pausa, dar uma pausada, uma pausa, não sei, e aí copia aqui certinho e aí a gente vai começando a conversar. Então, beleza. Demografia. Primeiramente, o que é isso? O que quer dizer essa palavra? Vai ser o estudo de populações de humanos de uma perspectiva de quantidade, quantitativa, de números. Então vai ver quantas pessoas tem, quem são essas pessoas, qual que é o sexo, idade, etc., para trazer dados para o país. Por que fazer isso? Basicamente, é muito importante a gente fazer isso para a gente saber como que está o nosso país. Nossa, isso aqui tá errado. Enfim, para saber como está o nosso país, quantas pessoas nascem e o que vai precisar para o futuro. Eu acho que a principal chave desse estudo é justamente entender quais vão ser as necessidades de um país. E é esse o pensamento que as provas elas vão querer que você tenha. Mais uma vez, nessa matéria, a gente tem que saber os conceitos básicos para conseguir aplicar ele em estudos de texto. Então, o vestibular ele vai trazer textos para vocês, vão trazer gráficos, etc. E a partir desses conceitos aqui, vocês vão ter que entender o que se passa neles. Então, não vai fazer uma pergunta: o que é população? Ele vai querer que você já saiba esse conceito e aí consiga aplicar ele. Então, beleza. Seguindo. Não, seguindo ainda não. Se você for no site do IBGE, que é o nosso órgão mais famoso que faz esses estudos, a gente já tem vários dados aqui, então a gente já consegue ver certinho o nosso país como que tá. Já volto nesse slide aqui. Outros conceitos que a gente já tem que ter em mente. População absoluta. Como todo número absoluto ele quer dizer é um número total de alguma coisa, nesse caso de pessoas, no caso habitantes, para saber de uma população, que está habitando ali uma região ou espaço. E aí vai ser o país, vai ser o estado, vai ser cidades, etc. Que a gente tem que entender. Esse número não vai levar em conta aonde essas pessoas estão, quem são essas pessoas, etc., a não ser que se façam filtros. Então, eu quero saber quantos homens tem em São Paulo. Então, a gente vai ver isso. Mas quando a gente fala população, a população vai ser o número total de um país, quase sempre um país. E aí, diferente desse outro conceito de baixo, população relativa ou densidade geográfica. Densidade por quê? Se a gente pensar em alguma coisa densa, o que é? A gente já pensa numa coisa muito rígida, muito dura, etc., muito concentrada. Então, o quão concentrado é de pessoas. Então, a gente já consegue entender o que quer dizer. Então, quantas pessoas estão em uma área? Geralmente, vem em habitantes por quilômetros quadrados. Por quê? Basicamente é quantas pessoas tem em uma área. E a área lá em matemática a gente já sabe que é medido em metros quadrados ou aí quilômetros quadrados. E aí se a gente for voltar no site do IBGE, é bem legal o site, depois dá uma fuçada, tem bastante coisa da hora. Se você passa o mouse nos estados, ele vai dando dados desses estados. Mas aqui, como tá o país inteiro, ele fala a área de quantos metros tem o país, quilômetros no caso, né? Então, muito grande. População estimada. Por quê? É muito difícil você manter um número total, com toda a certeza, sendo que em um dia morrem muitas pessoas e nascem muitas pessoas. A gente está vivendo aí um cenário, né, que está muito
difícil. Então esse número ele não é atualizado com uma certeza total. Por isso que ele fala de estimado. E esse número ele é levado em conta aí computadores, etc., que fazem esse número hoje. Então é um número que a gente pode pensar que está muito próximo do que é real. E aí embaixo a gente já tem a nossa densidade, que aqui no nosso país é 22,43 habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, tem mais ou menos aí 22 pessoas em 1 quilômetro. Mas aí a gente tem que pensar, o Brasil é um país muito extenso. Então, ele tem pessoas certinho em cada parte dele? Não. Isso é por causa de fatores históricos, econômicos, etc. Mas a gente sabe que como começou a história do nosso país. Então vieram pessoas pelo mar, etc. Se elas vieram pelo mar, elas chegaram na praia. Então isso tem impactos até hoje. As principais cidades do país estão na costa do nosso país. Então o litoral, toda a parte do litoral, ela tem muito mais pessoas do que o interior do país. Então, o vestibular ele vai querer que você já saiba disso. Beleza. Seguindo. Seguindo não. Esses são os conceitos até agora que a gente tem que saber. Beleza. Ué, duplicou o slide. Enfim. E aí, com tudo isso de saber quanto tem o país, a gente entra nesses dois conceitos que podem ser um pouco chatinhos. Mas eles são bem fáceis, porque os nomes eles são bem mais palpáveis. Então, quando a gente pensa num país populoso, o que a gente pensa? Num país com muitas pessoas. Populoso de população, então, de muitas pessoas. Então, é um país com grande população absoluta. Então, quanto mais pessoas vai ter naquele país. E aí, o país povoado. Povoado dá a impressão de pessoas que estão dentro de uma área, certo? Então, quando as pessoas habitam ali uma área. Então, nesse caso, é o país com grande densidade demográfica. E aí que as coisas começam a ficar um pouquinho esquisitas. Um país ele pode ser populoso, como no caso do Brasil, mas ele não precisa ser necessariamente povoado. Ou seja, se um país ele é muito grande, mesmo que ele tenha muitas pessoas, ainda tem espaço para essas pessoas, certo? Então ele tem bastante gente, mas não tem muita gente por quilômetro quadrado. Ou senão ele pode ser os dois, como no caso do Japão, que é um país muito pequeno, então ele tem uma pouca área, só que ele tem muita gente naquela área. Então ele é um país tanto populoso quanto povoado. Beleza? A gente, sabendo dessa distinção, a gente consegue seguir. E aí, beleza. Mais conceitos agora, a gente vai entrar numa parte mais de matemática. Ah, meu Deus, matemática. Não, calma, é tranquilo. Então vamos lá. Taxa de mortalidade. Mortalidade, a gente já pensa em morte. Quantas pessoas estão morrendo naquele país? Essa é uma taxa que a gente tem que ser bem sensível, porque ela já vai dizer bastante coisa de um país. Basicamente, morrem pessoas por quê? Acesso à saúde, acesso à comida e segurança. Esses itens eles não são necessariamente uma regra, mas a gente tem que pensar o quanto de acesso uma população tem à saúde naquele país. O quanto de acesso uma pessoa tem a esgoto. Porque aí, se ela tem um esgoto, ela já retira várias doenças que podem vir do contato ali com fezes, etc. De si. Beleza. Então, e acesso à saúde, qualquer doença que a pessoa tiver, etc., ela pode se tratar. Então, quanto mais dinheiro tem um país, mais ele vai investir em saúde, em tese. Mas enfim, né? E aí as pessoas elas vão viver com isso muito mais. Elas vão ter mais qualidade de vida. E também a gente pode ter o pensamento tanto inverso. Então, assim, quanto menor é essa taxa, então quer dizer que mais qualidade de vida uma pessoa tem. Então, beleza, aqui, lendo o conceito certinho, lança o número de óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes. Exemplo, uma taxa de mortalidade de 30%. Quer dizer que morre 30 em cada 1.000 habitantes em um ano. Então, essa taxa ela vai levar em conta quantas pessoas tem naquele país. E aí a gente entra já numa discussão. A gente está num ano de pandemia. Países que têm acesso à saúde lidam de um jeito do que países que você não tem acesso. As condições vão ser muito mais precárias e tal. Beleza. Mortalidade infantil considera a morte de crianças antes de 1 ano de idade. Mortalidade infantil era um termo que estava bem em voga, principalmente no começo desse século. Por quê?
a ONU estava muito preocupada em países que morriam crianças. Porque, basicamente, se você dar o acesso principalmente a crianças, você dá uma chance para o futuro daquele país. Por isso que é tão interessante a gente pensar em crianças que morrem. Ah, mas adulto, etc., é menos importante? Não. Mas o quanto de crianças que morrem querem dizer o quanto que no futuro aquele país pode ficar melhor ou pior. Por quê? Basicamente, quanto mais pessoas estão ali, a gente vai ver isso na próxima aula, mais pessoas vão poder ser a força que pr produz naquele país. Produz o quê? Trabalho, renda, economia, gira, dinheiro, etc. Isso é importante para um país saber, porque aí ele vai ter que adequar as suas políticas, etc. Então, basicamente, se essa mortalidade infantil cai, quer dizer que as crianças elas vão crescer, certo? Então você vai ter que ter escola para essas crianças, você vai ter que ter creches para essas crianças, para então elas virarem uma força de trabalho. Beleza? Tudo bem até aqui? Vamos ver nosso tempo, tranquilo. Então, passando. Isso aqui no Google, se você jogar países com maior taxa tal, vão sair. Então a gente já tem Lesoto, Lituânia, Letônia e Bulgária. Onde são esses países, meu Deus do céu? Basicamente é o leste europeu ali, mais ou menos o começo do asiático. A gente vai ver melhor nos mapas e esses países mais esquisitos eles vão começar a aparecer. Basicamente porque esses países as pessoas não têm acesso a serviços de saúde tão bons. Tranquilo? A gente consegue entender assim. Taxa de natalidade. Natalidade a gente já consegue pensar quantas pessoas estão nascendo. Então, a gente pensa, se uma quer dizer que está morrendo, que está nascendo, quer dizer que quanto maior quer dizer que melhor o país está? Em teoria, não, porque assim, o que acontece? A gente está vendo um fenômeno nos últimos anos que quanto mais acesso a serviços de saúde as pessoas têm desde cedo, mais elas vão entender sobre métodos contraceptivos. Ou seja, a gente vê que países que não têm acesso a essa educação, a essa saúde, etc., elas têm mais filhos. E isso também é um pensamento a longo prazo, porque a gente sabe que ter um filho hoje é muito caro. Então você vai gastar com comida, com roupa, etc. E a gente sabe que muitas vezes a gente não tem como arcar com isso. Só que muitas pessoas também não sabem que tem coisas que servem para evitar ter filhos. E aí você consegue investir em si mesmo. Basicamente as pessoas estão vivendo e não têm noção do acesso a isso. O Níger, na África, é o país com maior taxa de nat natalidade do mundo. Então, em alguns países que aí a gente vê na Europa, acontece o contrário. Não nascem mais pessoas, só está morrendo, porque basicamente é isso que está acontecendo. O país já está ficando mais velho, que é o que fala. E aí a gente tem um outro conceito que está dentro do conceito da taxa de natalidade, que é a taxa de fecundidade, que vai ser o número de nascimentos a cada 1000. Caramba, estou travando hoje, gente, estou nervoso. Mulheres dos 15 aos 49 anos de idade. Por que essa idade? Basicamente, essa é a faixa que a medicina fala que as mulheres são mais férteis. Então, o país saber quanto que nasce por cada vez dessas pessoas é melhor para ele entender como que vai ser o futuro do seu país. Tranquilo. Agora que vem a fórmula. Mas, gente, é uma fórmula de humanos, é uma continha de menos. Crescimento vegetativo. Vegetativo de vegetais? Não, é de pessoas. Basicamente é o quanto que a população ela vai crescer em um ano. Então, se a gente voltar. Cadê? A gente tem aqui o crescimento do Brasil. Então, tá vendo que de 1872, que foi o primeiro censo que aconteceu no país, tá aumentando bastante quantas pessoas tem no nosso país, certo? Aqui o último de 2010 mostra que a gente só cresceu. Aí, opa, tava aqui. Então, ou seja, quanto mais pessoas nascem, menos quantas pessoas morrem. Ou seja, e aí a gente vai entender o quanto que cresceu esse país. É meio que óbvio, mas não tanto. Para saber quanto que cresceu, a gente tem que fazer a diferença entre pessoas que nasceram e pessoas que morrem naquele ano. E aí na Europa, de novo, esse número aqui está muito baixo e esse número aqui está muito levemente estável.
Só que assim, não cresce as pessoas, esse número está menos, ou seja, a população está decaindo. É por isso que a gente ouve que, sei lá, a Europa está contratando uma mão de obra, etc. Porque precisa de pessoas para compor a força de trabalho daqueles países. E aí isso vai influenciar uma série de questões, seja econômicas, políticas e sociais, etc. Beleza. E aí a gente entra nas fases de crescimento de Thompson. Gente, essa é uma parte mais importante dessas aulas. Essa aula vai ser dividida entre essa daqui de hoje e a próxima, da semana que vem. Hoje a gente só vai entender como que funciona e a aula que vem a gente só vai ficar nisso aqui e fazer umas questões. Basicamente, o que é isso? O Thompson ele foi um cara que começou a perceber tudo sobre pessoas e crescimento de populações, etc. Ele estava lá querendo saber como que isso acontecia, porque basicamente ele queria entender como que seria bom prever o futuro do país de acordo com quantas pessoas que nascem, quantas pessoas que morrem. Então ele montou esse gráfico basicamente com todos os dados dos países que tinham até então. Isso foi feito, eu não vou lembrar o ano, mas eu posso trazer na próxima aula. E aí ele comparou taxa de natalidade e de mortalidade. E aí, de novo, uma menos a outra vai dar o crescimento daquele país. Então, é basicamente a junção dessas duas linhas da essa terceira linha aqui, a pontilhada. E aí ele dividiu em 4 fases. Cada fase vai representar um estágio que cada país está. Então a gente já pode ver aqui. Tá nascendo muita gente e tá morrendo muita gente. Tá, não tá crescendo esse número de pessoas. Mas aí, continua nascendo muita gente, mas aí não tá morrendo tanta gente. É aí que dá o boom de pessoas que crescem. Porque se nasce muita gente e morre poucas pessoas, então tá crescendo. E aí, enfim, é assim que o gráfico ele vai ser. Na aula que vem a gente vai ver muito mais a fundo. Mas se vocês quiserem já ir vendo, podem ir vendo. Por último, na aula de hoje, eu queria trazer esse gráfico aqui que a gente vai ver muito nessas aulas aqui. Meu Deus do céu, gráfico, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui a gente vai ter que ser bem antigo dessas ideias de cores. Então, basicamente, homens azuis, mulheres vermelho ou rosa, aí não sei que cor vai aparecer para vocês. Então, esses gráficos têm que ser muito perspicazes e muito atento na hora que eles aparecem. Então a gente tem que entender primeiramente o ano que eles se referem. Então basicamente ele está falando homens 2040 numa cor mais clara e homem 2000 numa cor mais escura, claro, na parte azul. Mulheres em 2040 numa parte clara e mulheres em 2000 numa parte mais escura. E aí, aqui ele fala distribuição etária da população. Etária quer dizer idade. Então, quais são as idades das pessoas por sexo aí em uma população? Então, aqui é um país que não existe. É da internet, eu peguei do Google, isso. Mas, basicamente, a gente pode entender muitas coisas de um país com esses dados. Basicamente, o que acontece nos anos de 2000? A gente tem as bordas desse gráfico muito maiores do que o seu fim. É como se fosse um triângulo ali, muito entre aspas, né? Porque não é perfeito isso aqui. Isso quer dizer que aqui desse lado tem as idades. Então, aqui a gente começa de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, assim por diante, até chegar a 80 anos. Ou seja, aqui são as crianças, aqui adultos e aqui idosos, mais ou menos. Então, em 2000, a gente consegue ver que tem muito mais crianças do que pessoas mais velhas. E aí, em 2040, tem uma base mais estreita, e aí aumenta mais no meio, e aí volta a ficar pequeno ali em cima. E aí a gente pode pensar o quê? Tem muito mais pessoas adultas ali, pessoas mais velhas. E aqui acontece uma coisa muito esquisita, que, tipo assim, tem muitas pessoas com mais de 90 anos, mais de 80 anos, desculpa. Então, a gente tem que entender o que aconteceu naquele país, naquele exato momento, com aquelas pessoas, elas estão vivendo mais. Bom, eu vou parar por aqui hoje. Então, a gente vai ficar por aqui. E na aula que vem, a gente vai retomar toda essa parte de Thompson e rever um pouco mais desses gráficos e conversar mais um pouquinho e fazer umas questões. Pessoal, desculpa mais uma vez. Espero que isso não se repita mais. Juro, eu vou fazer de tudo agora. Mas, bom, qualquer coisa, chama aí. A gente está sempre aí no Face, etc. Um bom retorno de aula a todos. E é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.